Meus irmãos, a paz do Senhor. Motivo de muita alegria estarmos aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4, versículo de número 5. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Antônio Lopes, que Deus continue abençoando. Pastor, obrigado. Pastor Rogério, obrigado mais uma vez, muito obrigado. Ao amigo Reinaldo, Rafa, que Deus abençoe. Todos os obreiros, cumprimentando o pastor Rogério, cumprimento todos os obreiros aqui do altar, do púlpito. Os obreiros estão trabalhando na nave da igreja. É muito bom estar mais uma vez aqui com os irmãos, a mocidade, estrela da manhã. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês com muita força, ousadia da parte de Deus. Estivemos aqui o ano passado, estamos aqui hoje. Eu sou muito honrado por estar aqui. Conversando hoje com o pastor Eric, mencionei para ele que eu estaria aqui, ele ficou muito feliz. Ele envia a saudação ao pastor Rogério, pastor Antônio Lopes e a toda a igreja. Os irmãos recebem? Amém. Amém. Maico, que Deus abençoe. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Só para ficar gravado. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Tome teu assento no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, profeta Isaías, capítulo de número 53. É o célebre texto, a célebre profecia que o profeta Isaías profetiza a respeito do Messias. Isaías, ele é o profeta que mais profetizou referente ao nosso Cristo, ao nosso Messias, por isso que ele é conhecido como profeta messiânico. Foi o profeta que mais profetizou no Antigo Testamento sobre a vinda do nosso Cristo. O próprio Deus mostra coisas inefáveis para o profeta Isaías, a fim de que ele profetizasse não para o tempo presente, mas para o tempo futuro. Até porque Isaías profetiza 700 anos antes do Messias, da cruz de Cristo. Mas 700 anos Deus já mostra, revela, ilustra o que seria o nosso Cristo. E o profeta Isaías, ele vai profetizar com muito detalhe sobre a vinda de Jesus, sobre o seu ministério, sobre o propósito da crucificação, sobre a cruz, sobre a ressurreição. Mas o que me chama a atenção também é que no contexto histórico, o profeta Isaías, ele vai profetizar não num tempo fácil de se profetizar. O profeta Isaías, ele vai profetizar num tempo muito difícil, um tempo de apostasia, num tempo que o seu ministério é estabelecido num reinado ou em uma nação com 4 reis, com 4 gestão de reis. O profeta Isaías, ele profetiza para Uzias, para Acás, para Jotão e para o rei Ezequias. Todos os reis que passaram, o profeta Isaías sempre se levantou com uma voz profética. E Deus sempre usou o profeta de uma forma muito especial. O cenário de Judá e de Israel era um cenário muito oprimido, porque a Síria e a Babilônia estavam reinando, imperando. E o profeta Isaías, ele é chamado para profetizar neste tempo de crise. O profeta Isaías também ele profetiza a saber de 4 cânticos, o cântico do servo do Senhor. Inclusive, Isaías 53, que é o tema da festa proposto, também é um cântico, referindo-se ao cântico do servo do Senhor. Só que o profeta Isaías, ele vai nos ensinar muitas lições. Primeiro, ele vai nos ensinar que a vitória, a guerra, a peleja, ela não se vence com inteligência política e nem mérito humano. A vitória, ela não vem pela força militar do seu exército.
profeta Isaías ele vai deixar muito claro no capítulo de número 53, que a vitória não veio por nenhum desses artifícios. Não é flecha, não é lança, não é bomba, não é braço de ferro. A vitória ela vem pelo sacrifício da cruz. E se de fato nós estamos aqui, é porque de fato foi feito esse sacrifício, foi realizado o sacrifício da cruz. Se não fosse a cruz, você não estaria aqui. Se não fosse a cruz, eu não estaria aqui. Se não fosse a cruz, essa festa não estaria acontecendo. Se não fosse a cruz, essa igreja não estaria de pé. Se não fosse a cruz, esta regional não manteria-se de pé. Nós só estamos de pé porque a cruz de Cristo. Oh, aleluias. Mas imagina se um julgamento num tribunal, e neste tribunal está o acusado, sendo acusado por um grupo de réus, o juiz na sua frente, e todas as provas estão contra o acusado. O banco de réus, ele está ali para ser julgado, e as provas incontestáveis referente àquele julgamento. Não tem saída, advogado não consegue tirar, grupo de advogados também não conseguem. Porém o juiz está com o martelo na mão para dar uma sentença. E quando o juiz pega o martelo na mão, e ele vai dar a sentença, porque o acusado ele vai ser de fato acusado, entra um homem no julgamento. E aquele homem, ele vai dizer: não coloquem esse homem como acusado. Não coloquem ele, não deem sentença de morte para ele. Ele é acusado, eu sei que ele é. Ele até merece estar aqui, merece. Mas por causa dele, eu assumo toda a culpa. É esse julgamento que nosso Cristo se levantou. Eu e você éramos culpados. Eu e você já estávamos sentenciados. Mas ele entrou naquele tribunal. E ele falou: é por ele, é por ela, é pelo Jardim Rincão, é por esta igreja, é pelo Rafael. Eu assumo toda a culpa, coloca sobre mim. Não, mas ele tá condenado à morte, não tem problema. Eu vou morrer no lugar dele. Mas para que eu morra, ele precisa estar vivo. Foi mais ou menos isso. E aí a pergunta que se faz, pensando neste texto no dia de hoje, a pergunta que não quer calar na minha mente é: quem levou Jesus para a cruz? Será que de fato quem levou Jesus foi Judas que o traiu? Será que de fato quem levou Jesus foi os soldados romanos? Será que de fato quem levou Jesus para aquela cruz foi o Sinédrio? Com aqueles homens capacitados para julgarem a causa? Será que de fato quem levou Jesus para a cruz foi o apóstolo Pedro, que negou 3 vezes? Será que quem levou Jesus para a cruz foi os seus discípulos, que todos fugiram? Só ficou João ali naquela cruz, no pé da cruz? Será que de fato quem levou Jesus para a cruz? E eu perguntando isso para o Espírito Santo, e o Espírito Santo me respondeu: quem levou Jesus para a cruz não foi nenhum deles. Quem levou Jesus para a cruz foi eu e você. E foi necessário ele passar pelo sacrifício da cruz, a morte de cruz, para que eu e você estivéssemos aqui. Então aguenta. É por isso que você tem mais de um motivo para glorificar a Ele. Você não precisa glorificar porque eu estou pregando. Você não glorifica porque estamos em festa. Você não glorifica porque este final de semana a glória de Deus está aqui, como os outros finais de semana também. Mas você precisa glorificar a Deus, precisa glorificar a Jesus, porque de fato Ele morreu na cruz por mim e por você. Só que o texto que nós lemos, ele vai dizer assim, ó: mas ele foi ferido. Essa palavra ferido nos traz uma ideia de perfurado mortalmente. De fato, o nosso Cristo foi muito ferido. De fato, ele sofreu o que ninguém sofreu. O conto, a dramaturgia narra-se uma história que de fato Jesus sofreu muito. Só que não está nem nos pés
do que de fato que o nosso Cristo foi ferido. Ninguém nunca sofreu o que Jesus sofreu. Ninguém nunca humilhou-se como Jesus foi humilhado. Ninguém nunca passou aquela madrugada como Jesus passou. Apanhou, foi humilhado, xingado, cuspido. Só que foi necessário ele passar por aquilo ali. É por isso que 1 João 2, versículo de número 2. E quando eu li isso daqui, meu coração se alegrou tanto. 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 2, o texto vai dizer: e ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelo todo mundo. De fato, é por ele, é para ele e por ele que de fato os nossos pecados foram sobre as costas dele. É tão verdade que o próprio Pai parece que vira as costas para o Filho, e o Filho vai dizer, lá em Marcos ele relata: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Esta palavra transgressões, no original é rebeliões conscientes contra Deus. E de fato alguns homens passaram pela Bíblia e cometeram muitas transgressões. Você lembra de Caim? Gênesis capítulo de número 4. O texto vai dizer que Caim tinha tudo para dar certo, mas a inveja, a ira toma conta do seu coração, o pecado toma conta. Ele comete um assassinato. E qual foi o resultado de Caim pela sua transgressão? O afastamento de Deus. Você lembra de Coré, Números 16? Coré tinha tudo para dar certo diante de Deus. Um homem escolhido. Só que o texto vai dizer que ele faz uma corja, faz uma contenda. E nesta contenda ele chama alguém, porque quem faz nunca está sozinho. Chama alguém com ele. Datã, Abirão, 250 homens. E qual foi o resultado de Coré? Coré tinha tudo para dar certo, mas a inveja, a ira também toma conta do seu coração. Só que o próprio Deus vai mostrar que na sua presença, que na sua glória, ninguém toca sem estar preparado. Coré pensou que as coisas seriam da forma que ele imaginou, mas nem sempre é da forma que eu e você imaginamos. Porque diante de Deus não tem brincadeira. Diante de Deus, a santidade dele é santa. Diante de Deus, a sua glória, a sua Shekinah, a sua Kavod, não se brinca. E o texto vai dizer que Coré, Datã e Abirão brincaram na presença de Deus. Qual foi o resultado, pastor? Abriu-se a terra, engoliu Coré, Datã e Abirão. Brincou, transgrediu. Pastor, quem mais transgrediu? Lembra de Sansão? O texto vai dizer lá de Juízes que Sansão, ele foi escolhido. Todos queriam ter o que Sansão tinha. Todos queriam ser o que Sansão era. Só que o texto vai dizer que Sansão despreza a santidade de Deus. Começa a cometer relações ilícitas. E qual foi o resultado de Sansão? Ficou cego, ficou preso e morreu. Porque de fato é esse o propósito do nosso inimigo. A festa aqui está uma glória, a festa aqui está uma bênção, os louvores encantadores, todos que estamos aqui, o uniforme, vocês estão maravilhosos, mas não há uma brincadeira aqui, há uma guerra espiritual. O inimigo tenta parar você todos os dias. O inimigo tenta nos parar todos os dias. Há uma guerra estabelecida nas regiões celestiais. É por isso que um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal. Um dia você quer, outro dia você não quer. Um dia você fala, eu quero ser cheio, mas outro dia você fala, eu já estou vazio. Um dia você fala, eu vou até o fim, mas outro dia você fala, eu não quero mais nada. Porque há uma guerra espiritual, mas a presença, a glória de Deus, ela nos sustenta. E de fato você só está aqui, é pela graça, é pela misericórdia, e o principal, é pelo sacrifício da cruz. É por isso que você está aqui, porque de fato nós não podemos transgredir. É por isso que o texto vai nos anunciar a transgressão
E nós precisamos tomar um cuidado muito grande, porque o pecado não brinca de ser pecado. E hoje em dia falar de pecado não é tão fácil assim, no momento que nós estamos vivendo, na tecnologia que está tão avançada. É tudo hoje, é tudo rápido, é tudo prático. Falar de oração nos dias atuais, irmão Reinaldo, não é tão fácil. Falar de santidade nos dias atuais não é tão fácil. Mas o pecado que era pecado lá atrás continua sendo pecado hoje. O pecado que levava para o inferno lá atrás continua levando nos dias atuais também. O céu também, que falávamos lá atrás, nós continuamos a falar dele hoje, porque o seu lugar é o céu. A cruz de Cristo passou, ele morreu, mas você está reservado não para esta terra, mas para as mansões celestiais. Vocês louvaram sobre o céu, sobre a glória, sobre a cruz, e de fato o Espírito Santo me incentiva e me conduz a falar sobre o céu para você, porque falar de pecado não é tão simples, mas eu preciso falar nos dias atuais, como está difícil, como as pessoas brincam na presença de Deus. Mas Deus tem uma palavra nesta noite, nesta casa, que todos nós já sabemos. Qual, pastor? O olho dele está como chama de fogo. E de fato essa guerra, o inimigo ele quer te parar. E de fato o inimigo ele quer amarrar suas pernas. De fato ele quer deixar você preso, porque antigamente o propósito, pastor Rogério, o inimigo ele matava e jogava para o lado de fora. Mas hoje em dia, mocidade, qual é o propósito do inimigo? Ele mata e muitas das vezes deixa do lado de dentro. Aí você olha um jovem que tinha tudo para dar certo. Você olha uma moça que tinha tudo para dar certo. Começou muito bem, mas foi parando no meio do caminho. E muitas das vezes ninguém sabe o que está acontecendo. E de fato o pecado está cercando. E o pecado está falando: eu vou te parar, eu vou te prender, eu vou te fazer um morto vivo. Você vai ficar dentro, mas como se estivesse morto. Mas essa festa Deus reservou para esta igreja, para dizer: pelas minhas pisaduras fomos sarados. Só que o texto que nós lemos vai dizer ainda mais. Depois que ele fala sobre ferido, transgressão, ele vai falar moído. E o que a palavra moída no original ela nos traz? Esmagado fisicamente e espiritualmente. Olha que o apóstolo Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 2, versículo número 24: e levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que os mortos e para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É o tema proposto de vocês, porque falar de pisaduras é muito bom, mas para falar das pisaduras eu preciso falar sobre o que foi moído também. Todo pecado sobre a terra ele colocou sobre as costas dele. Todo pecado ele pegou e falou: está tudo aqui em cima de mim. Tudo que foi lançado contra, é como se fosse um barco no Oceano Pacífico. Você dá uma olhada naquele barco e você diz: aquele barco é resistente, aquele barco é duradouro. Só que dentro da estrutura do barco tem cupins, e esses cupins vão comendo. Só que de fato quem está do lado de fora não vê o que está acontecendo do lado de dentro. É assim que é o pecado. Quem está do lado de fora muitas das vezes não está vendo. Só que o pecado para o lado de dentro ele está corroendo, comendo, e aos poucos, e aí começa a furar-se aquela superfície de madeira, e a água começa a entrar. E qual é o resultado disso, pastor? O barco vai afundar. É isso que nós estamos dizendo aqui nesta noite, que Deus está gritando nessa casa: vigiem, cuidado, porque o pecado, ele está como cupim, ele está comendo. E nada começa no muito, tudo começa no pouco, e nada começa
mostrando, tudo é no invisível, é no fogo. Vai indo aos pouquinhos, vai indo aos pouquinhos. Mas há um alerta da parte de Deus para as nossas vidas. Qual é o alerta? Cuidado, vigiem, porque o vosso adversário está tentando parar alguns, tragar alguns. Mas há um rio de águas cristalinas aqui nesta casa. E com os olhos carnais nós não vemos nada, mas com os olhos espirituais. E de fato, diácono Reinaldo e irmão Rafael, esta festa é um divisor de águas. Porque que festa difícil, parece que não ia acontecer. As coisas estavam tudo planejadas, mas daqui a pouco as coisas começaram a sair meio que do controle. Mas Deus me trouxe nessa casa para dizer: eu estou no controle de tudo, acalma o coração. Estrela da manhã será um divisor de águas esta festa. Mas falando ainda do pecado, não é tão simples. Porque hoje em dia os valores estão invertidos, o que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. Para quem está liderando, para quem está na frente da igreja, muitas das vezes, como é difícil falar com um jovem nos dias atuais. Porque de fato os jovens, eles acham que as coisas não são reveladas mais como eram antigamente. Mas o mesmo Deus que falava lá atrás continua falando nos dias atuais. Hoje em dia fala de pecado. Pastor, que loucura é essa? Fala, sim, é o tema. Para eu chegar lá nos pesaduros eu preciso falar sobre isso. Porque de fato os pecados ele colocou sobre as costas dele. Só que muitas das vezes nós queremos tirar o pecado das costas dele e colocar nas nossas costas. Como assim, pastor? Sim. Falar de glória, de presença, de santidade. Hoje em dia parece que se tornou normal. Mas a igreja de Cristo, a noiva imaculada do Cordeiro, ela continua santa. E eu não estou doutrinando porque a igreja tem pastor, mas o Espírito Santo me conduz a falar sobre isto. O que, pastor? Menina, moça, casa com moço. Eu vou de novo. Moça, casa com moço. Moço não se relaciona com moço, moço se relaciona com a moça. Como assim, pastor? Sim. Pecado, relação sexual antes do casamento, continua levando para o inferno. Porque é bom pregar aqui, é bom cantar aqui, é bom se levantar aqui, mas o problema não é aqui, é o pós daqui. É por isso que Deus colocou no coração da liderança do pastor este tema: pelas suas pisaduras fomos sarados. Porque todos os dias você precisa lembrar: eu só estou de pé por causa dele. Quando o pecado bater na tua porta, você vai se lembrar: não, eu não posso pecar. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por mim. Ele sofreu tanto que ninguém nunca sofreu. Eu não posso decepcionar o meu Jesus. Eu não posso decepcionar o meu Jesus. Então levante as suas mãos aos céus. Eita. Porque hoje Deus está tratando é na alma. Não vale a pena você perder o que o céu tem para você. Não vale a pena nós perdermos o que a eternidade tem para nos proporcionar. Porque eternidade, você já parou para imaginar como será a eternidade? O próprio Isaías vai dizer mais ou menos como que é a eternidade. E no ano em que morreu o rei Uzias. Aí ele vai falar de classe angelical. Eu vi. Quem você viu? O Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. Aí ele vai falar dessa classe: seres que ardem em fogo. Os serafins com duas cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, e com duas eles voavam.
E eles gritavam. E aqui que é a eternidade, dizendo: Santo, 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 Santo. Ezequiel vai falar de outra classe, os querubins. E qual é o propósito deles? Rosto de homem, vários olhos, várias asas. Mas eles cantam também na eternidade, dizendo: Santo. Só que a Bíblia menciona que existe milhões e milhões e milhares de anjos que eles cantam também. O que a eternidade nos proporciona. Como, pastor? Santo, Santo, Santo. 24 homens, 24 tronos, tiram a coroa da sua cabeça. Ele diz: se os serafins dizem santo, os querubins dizem santo, milhares e milhares de anjos dizem santo, nós precisamos cantar também. Como vocês vão cantar? Eu preciso cantar que digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Cantar aqui é muito bom, mas imagine você cantar na eternidade. Eu não sei o que você trouxe para o teu Deus, até porque ninguém se reúne sem um propósito. Se nós estamos aqui, porque existe um propósito. Só que festa celestial, o propósito é de adoração, é de cântico, é de aleluia. Pastor Antônio Lopes já disse aqui: aqui é o lugar para você dar lugar, aqui é o lugar para você cantar, aqui é o lugar para você levantar as suas mãos aos céus. Mas há um comando da parte de Deus aqui nesta casa, porque há uma guerra espiritual. Mas Deus está dando um recado nessa noite, dizendo: se o meu povo cantar, eu passeio no meio da igreja. Se me adorar, eu vou renovar a minha igreja. Se cantar, me adorar, eu vou curar as enfermidades nesta noite. E eu não sei se você está entendendo, mas se não for te incomodar, levante as mãos aos céus. E quem tem adoração na boca, libera o que você trouxe para o teu Deus. Se você tem glória, libera o glória, porque aqui é o lugar. Isto já está melhorando. Se você tem aleluia, libera o que você trouxe para o teu Deus. Se você tem santo na boca, libera agora. Mas se você é batizado com o Espírito Santo, eu te convido a pegar a espada nas suas mãos e vamos guerrear juntos aqui nesta casa. Se você é batizado, receba renovo da parte de Deus. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale a língua do teu país. Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha o que diz o texto: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, e purificar para si um povo seu especial. Quem é o povo especial? Deixa eu ver. Zeloso de boas obras. Só que depois que ele fala de ferido, transgressão, iniquidades, o texto vai dizer: o castigo que nos traz a paz. E o que é esse castigo? É o que o apóstolo Pedro vai dizer no capítulo número 2, versículo de número 24. O texto vai dizer: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Sobre o que? Sobre o madeiro, para que os mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, de fato fomos sarados. Não há verdadeira paz fora de Cristo. A maior paz que você pode ter não é a riqueza humana. A maior paz que você pode ter não é o poderio humano. A maior paz que você pode ter é Jesus. E quem é Jesus para você? Porque depois que nós estamos falando de tudo isso, agora chegou o tema.
É pelas suas pisaduras mesmo. E quem é Jesus para você? Jesus, Ele é o maior de todos os homens que a terra já teve. Não existe um homem como o nosso Cristo. Jesus, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, Ele é o maior de todos os profetas que a terra já teve. Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que Elias. Jesus é maior do que Eliseu. Jesus é maior do que Isaías. Jesus é maior do que o profeta Jeremias. Jesus é maior do que o profeta Ezequiel. Jesus é maior do que o profeta Daniel. Jesus é maior do que Abacuque. Jesus é maior do que Ageu, que fala da segunda glória. Jesus é maior do que Malaquias, Sofonias, Jonas. Jesus, Ele é o maior profeta que a terra já teve. Para você, quem é Jesus? Para mim, Jesus, Ele é o Rei dos reis. Jesus é maior do que o rei Davi. Jesus é maior do que o rei Salomão. Jesus é maior do que qualquer rei que a terra já teve. Jesus é maior do que Ezequias. Jesus é maior do que Josafá. Jesus é maior do que o faraó. Jesus é maior do que Nabucodonosor. Jesus é maior do que qualquer rei. Como assim, pastor? Sim, Jesus é maior do que Trump. Jesus é maior do que Putin. Jesus é maior do que a Coreia. Jesus é maior do que os Estados Unidos. Jesus é maior do que o Brasil. Já tem alguém que está entendendo? Jesus é maior do que Lula. Jesus é maior do que Bolsonaro. Jesus é maior do que direita. Jesus é maior do que esquerda. Jesus é maior do que qualquer partido político. Jesus é maior do que qualquer empresário. Jesus é maior do que qualquer empresa. Jesus é maior do que a economia. Jesus é maior do que o dólar. Jesus é maior do que o euro. Jesus é maior do que o real. Jesus é o rei. Jesus é o rei. E eu estou sentindo Jesus aqui. Ai, quem está sentindo ele? Quem está sentindo? Porque há uma guerra sobre direita e esquerda. Jesus é maior do que o Congresso Nacional. Jesus é maior do que a bancada evangélica. Jesus é maior do que os senadores. Jesus é maior do que os deputados federais. Pastor, mas o presidente, Jesus é maior do que o presidente da república. Jesus Cristo é o grande. Sinta ele aí, sinta. Sinta ele aí, sinta. Pastor, para o senhor quem é Jesus? Jesus para mim é o maior líder religioso que a terra já teve. Jesus é maior do que Buda. Jesus é maior do que Maomé. Jesus é maior do que Allan Kardec. Jesus é maior do que Mãe Diná. Jesus é maior do que Chico Xavier. Jesus é maior do que qualquer homem que a terra já passou aqui dizendo eu sou líder religioso. Jesus é maior do que qualquer um. Jesus é maior do que qualquer placa. Jesus é maior do que qualquer religião. Pastor, e onde tem outro que bate a tabaco, Jesus é maior. Pastor, e lá na África que tem lá o candomblé, Jesus é maior. Agora lá vai o recado da parte de Jesus para você. Jesus é maior do que qualquer enfermidade. Jesus é maior do que o câncer. Jesus é maior do que a AIDS. Jesus é maior do que a internação. Jesus é maior do que a UTI. Jesus é maior. Jesus Cristo. Eita! Jesus é maior do que qualquer força espiritual. Jesus é maior do que a depressão. Eu vou de novo. Jesus é maior do que a depressão. Jesus é maior do que a síndrome do pânico. Jesus é maior do que qualquer macumba. Agora, se você não der um brado de glória, porque está ruim mesmo. Jesus é maior do que o inferno. Jesus é maior do que Satanás. Jesus é maior do que a morte. A morte para ele é nada. Porque quando ele morreu, ao terceiro dia na sexta-feira ficou em silêncio. Mas passou a sexta, sábado e domingo. Ele desceu nas regiões mais baixas da terra. E ele dá um grito dizendo: ô morte, onde está a chave da morte? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Aí ele vai completar dizendo: mas graças a Deus. Não sei para você, mas para mim, opinião minha. Ô meu irmão, nosso Jesus ele é pentecostal.
Porque eu não consigo imaginar Jesus descendo as regiões mais baixas, dizendo, mas estou tão cansado. Olha esses pregos na minha mão esquerda. Olha os pregos na minha mão direita. Olha essa coroa de espinhos. Olha as minhas pernas. Olha a chicotada. Não, meu irmão. Para alguns Jesus pode ser assim, mas para mim não. Isso é minha opinião particular. Para mim Jesus chegou assim, ó. Jesus chegou. É por isso que você precisa glorificar, minha filha. É por isso que você precisa glorificar. Pastor, mas eu estou passando um problema na saúde. Jesus é maior. Pastor, mas eu estou com um problema sentimental. Mas Jesus é maior. Pastor, mas as coisas travaram. Mas Jesus vai destravar, porque Jesus é maior. Não tem. Jesus é maior do que qualquer rei que a terra já teve. Jesus é maior do que rei Pelé. Jesus é maior do que Michael Jordan. Jesus é maior do que rei Roberto Carlos, que dizem aí fora. Ei, para eles é rei, mas para nós não. Para nós só existe um rei, só um rei. Quem que é? Jesus. Eu tenho um recado para te dar. Ele está passeando no meio desta igreja. Apocalipse diz que o nosso Jesus, ele não para. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu paro, você para, mas Jesus não. Jesus não para. O homem das mãos furadas está passando por aqui. Só quem pode sentir ele, sinta. Jesus é o grande. É por isso que o texto diz, pelas suas pisaduras fomos sarados. Por quê, pastor? Porque ele é grande. Porque ele é rei dos reis. Porque ele é Jesus do livramento. Porque ele é Jesus que muda relatório. Rafael já disse aqui, só pode sentir esse Jesus de onde que ele tirou. Quem era você? Quem era eu? Pastor, como assim? Então eu vou falar um pouquinho. Eu nasci num ambiente, no meio de uma comunidade, que o tráfico é normal. As drogas são normais. Eu cresci no meio de uma rua que todo mundo foi sentenciado. Todos os meus amigos ou já morreram ou estão presos. Ou estão perdidos no tráfico, não tem uma família. Aí eu digo para você, quem era você antes? Se não fosse Jesus na sua vida, onde você estaria hoje? Só que Jesus, ele te remiu, te deu um banho de graça, colocou uma roupa nova sobre você, te colocou no meio de príncipes. Aí num culto como esse, alguém cruza o braço dela, eu não vou fazer, eu queria que fosse de outra forma, mas não, eu queria que fosse de outro jeito. E aqui a gente não está preocupado não, se é para fazer de um jeito ou de outro, porque quem vem para adorar Jesus, meu irmão, ele não tem tempo para isso não, ele só vem para dizer, santo. Quem vem buscar Jesus, ele não quer saber quem vai pregar, quem vai cantar, o que deu, quem era, quem não é. Não, meu irmão, quem vem buscar Jesus, ele não quer saber quem vai estar, ele vem para adorar a ele. Quem vem buscar Jesus não vem para se mostrar. Quem vem Jesus vem para entregar um louvor e adoração. A cantora diz, eu vim entregar uma adoração. E você, o que você veio entregar para o seu Jesus? Agora imagina se Jesus subisse hoje aqui. Se Jesus entrasse aqui neste culto agora, subisse aqui no altar, no púlpito, o diácono pegasse o nome por gentileza, como que é o nome do Senhor Jesus? Senhor Jesus, eu estou tremendo, não precisa tremer não, eu vou subir lá, calma, fica tranquilo. Aí Jesus vem, aí Jesus pega um microfone, imagina Jesus aqui nesta noite dizendo, eu fiz tanto por você, era para você estar morto, era para você estar morta, mas eu dei vida para vocês. Eu tirei vocês do lamaçal do pecado. É por isso que o apóstolo Paulo vai cantar lá em Filipenses 2, versículo de número 9, 10 e 11. Ele vai dizer, daqui a pouquinho, não está muito longe não, toda a terra, eu não estou falando uma parte, toda a terra vai precisar cantar, e vai precisar declarar dizendo como o apóstolo Paulo disse, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome. 10, para que o nome de Jesus se dobre, todo o joelho dos que estão nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu vou de novo: toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O teu clamor tem poder diante de Jesus. O teu clamor perante um homem não tem poder, mas perante Jesus muda a situação. Feche os seus olhos e clama a Ele agora. Clama a Ele agora. Porque se nós estamos aqui, é por Ele e para Ele. Só que o nosso clamor faz toda a diferença para Jesus. Jesus, Tu és santo, Tu és Rei, Tu és o Senhor dos Senhores. Jesus, olha a Tua mocidade, estrela da manhã aqui, Jesus. Olha a Tua igreja aqui, meu Jesus. Olha a Membrasia, olha os obreiros da Tua igreja. Dê saúde física para os Teus servos. Porque eu sei que o Senhor está aqui conosco, meu Jesus. Mas se é verdade que o Senhor está aqui conosco, Senhor, começa a tocar ela agora. Começa a tocar ele agora. O tema proposto é: pelas suas pisaduras fomos sarados. E o Senhor está aqui conosco. Eu estou sentindo a Tua presença aqui. Do último banco ao altar desta igreja. Já está começando, meu Jesus. Vai passeando no meio do círculo de oração agora. Vai passeando no meio da juventude. Olha aí, meu Jesus, o clamor da Tua serva, o clamor do Teu servo. Entra agora, meu Jesus, porque pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. E como é bom sentir a Tua presença. Como é bom sentir a Tua glória. Não tem um rei como o Senhor. Não tem um líder religioso como o Senhor. Não tem. O Senhor é maior do que tudo e do que todos. O Senhor é o grande. É pelas Suas pisaduras, ó Pai. Se coloque de pé e eu encerro a minha participação. Aleluias. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes. Passa-se 700 anos. E o nosso Cristo está na cruz do meio. Um ladrão na direita, um ladrão na esquerda. Mas Ele está dizendo: é pelas minhas pisaduras que vocês serão sarados. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por ter falado conosco através da Sua poderosa e santa palavra. O Senhor é o grande, o Senhor é o poderoso, o Senhor é o general de guerra, não perde peleja. O Senhor está aqui conosco. Pai, eu quero Te louvar, Senhor, ó Pai, por esta casa, por esta juventude. Firma cada dia mais, Senhor, Ele nos Seus pés. Por esta liderança,
pela direção da igreja, pelo pastor Antônio Lopes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. AD Perus Jardim Rincão. Desde 1969, abençoando a região.